O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos, reunidos, para estudarmos a obra espírita. E agora nós vamos estudar Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. A vida no mundo espiritual. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 25, Generoso Alvitre, ou seja, uma generosa sugestão. Hoje, exatamente 12 de julho de 2021. Vamos elevar o nosso pensamento para solicitar o amparo da espiritualidade amiga, que será proferido pela nossa amiga Aramita. Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Quanto privilégio de ouvirmos e aprendermos em loco as lições de André Luiz, Dona Laura, Lísias. Ajuda-nos a compreendermos essas lições, que esses pensamentos, às vezes esses foras, essas tolices, somos nós. Nós os fazemos, nós os executamos diariamente. Ajuda-nos a compreendermos que estamos neste mundo para aprender a amar, a caminhar até Ti e seguir os Teus passos. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabes que há séculos somos os espíritos rebeldes, os espíritos que não se arrependem, os espíritos que fazem e refazem a lição por rebeldia, por teimosia. Ajuda-nos a aprendermos a sermos mansos, humildes, obedientes e resignados. E ajuda-nos a estarmos contigo hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, precisamos aqui da nossa Laura ao nosso lado, feito pela a voz da nossa irmã Lígia. Teremos a voz do nosso André Luiz, feito pelo nosso querido amigo Augusto. Narrador, a tia Conceição. Nós sabemos que o maior desejo do nosso querido André Luiz, na colônia Nosso Lar, é trabalhar. Só que naquele primeiro movimento que ele foi lá atrás com o senhor Clarencio, a ideia dele era pedir um trabalho, mas um trabalho como médico, né? Ele tentou disfarçar, esconder, dissimular, mas não existe dissimular para espíritos, né? Por isso é que a gente, na condição de espíritos, principalmente, nada se esconde a ninguém. Aqui na Terra também não se esconde. A gente percebe e finge que não está percebendo, não é verdade? Mas no mundo espiritual isso fica de forma muito mais ostensiva. Então agora a nossa querida amiga, a senhora Laura, que trata o André Luiz como um filho do coração, que o é, ela mexendo lá os seus contatos, vai interceder pelo nosso querido André Luiz. André Luiz vai ser convidado agora, mas ela faz realmente uma posição no coração de mãe. Aquele famoso conselho, antes de um filho adentrar num novo passo, num novo ciclo da vida. E isso realmente serve de lição para todos nós. Quando um filho nosso, ou alguém que nós muito amamos, que somos responsáveis, que nós possamos sentar e conversar. A gente não precisa esperar que o jovem tenha primeiro uma atitude equivocada para chamarmos para conversar. É indispensável nós prepararmos os jovens antes de iniciar esse novo ciclo que está próximo. Então aqui ele está indo para um trabalho, ela vai dar essa informação para ele, mas ela vai prepará-lo. Então eu acho que hoje nós estamos devendo muito
quando se fala nisso, em sentar com o jovem e dizer: meu filho, minha filha, você vai entrar num novo ciclo, você terminou agora, por exemplo, o ensino médio, você vai entrar na faculdade, a universidade é assim, 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 assim. Olha, minha filha, você agora fez 18 anos, você está namorando, a gente sabe que o namoro vai levando daqui a pouco a uma vida sexual, você não pode começar de qualquer jeito, vamos conversar sobre esse assunto, não se entregue, você está entendendo? Então, às vezes, a gente peca muito porque nós não fazemos esse movimento. A gente espera o filho dar com os burros na água e aí a gente, depois que o menino ou a menina caiu, e a gente quer chamar para dar um sermão. Então, isso não é educação, isso é tortura. Então, que nós possamos preparar os nossos filhos para os ciclos que vão iniciar. Antes, sentar e explicar. Porque nós já sabemos, nós não somos pai, não somos mãe, a gente já não viveu esses ciclos, né? A gente conhece, então a gente pode sentar assim e dar as dicas e utilizando sempre o Evangelho de Jesus como exemplo. Tá? Então, fica aí a dica, hashtag, né? Converse previamente com seu filho e com a sua filha em cada ciclo que está se abrindo, tá bom? Vamos ver então o que essa mãe carinhosa chamada Dona Laura irá falar para o nosso querido amigo André Luiz. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lises e familiares. Lembrando que André Luiz, né, o querido Amita, que é a nossa continuista, está morando na casa de Laura. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me, o espírito hesitante, dizendo, bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante, agradeci, comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria e abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue o nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa: meu irmão, permita-me algumas indicações para seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: gente, só uma pausa rapidinho. Aqui nós temos Dona Laura, Lísias, o esposo já retornou ao mundo físico, tem a netinha, então a gente vê uma família aí toda formada do mundo espiritual. Tem as filhas dela, né, que também estão. Aí de contrapartida a gente vê a mãe de André Luiz, né, ela numa colônia, as duas filhas no umbral, o André Luiz agora que foi recolhido para o nosso lar, o seu esposo numa situação tão dolorosa, e ela é um espírito tão nobre, né? Então a gente para pensar aí que realmente o processo de evolução ele é individual. Lembra que a falha, a mãe do nosso André Luiz, foi que ela foi amorosa demais. Ela foi amorosa demais. Então, para espíritos ainda rebeldes aqui na Terra, nós temos que saber dosar bastante. Porque senão a gente pode passar pelo que a Laura está passando, não é verdade? Vamos lá. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim. Esclareceu André, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra.
E foi lá pedir trabalho. Conseguiu? Não. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: É justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quando lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas a serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter as observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Bem, uma orientação de mãe, a gente tem que ir no Ticadinho do Jaraqui, né? Vamos então no Ticadinho do Jaraqui. Gente, só para quem está aí do outro lado, dizer o que essa moça está falando, o que a tia está falando, gente. Jaraqui é um peixe e tem muita espinha. Para comer, ele é uma delícia, é um espetáculo, mas tem que ticar ele. Lá fora o pessoal tica? Não tica, né? Ticar é... pequenos cortes feitos no dorso. Pronto, no horizontal, né? Te pega o peixe, vai cortando, vai fazendo vários cortes em todo o lombo do peixe, que ali as espinhas vão ficando toda quebradinha. Depois você frita esse peixe e fica um espetáculo. Então esses cortes são bem pequenininhos. Deu água na boca, já me falaram. Fritinho é um espetáculo com baião de 2, arroz e feijão. Então a gente para pensar, precisamos ir numa peixaria, né, meninas? Vou marcar uma peixaria com vocês, hein? Vamos comer jaraqui.
Então, olha só, são cortes bem pequenininhos. Então, o que nós vamos fazer agora é realmente esse movimento de ticar realmente tudo isso que ela falou, ponto a ponto, porque realmente são lições que calam fundo no nosso mundo íntimo e que nós precisamos. Vamos ouvir, então, a mãe Laura. É justamente nesse sentido que eu ofereço minhas sugestões humildes, falo com direito de experiência maior, e ela tem, detendo agora essa autorização. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Abandone. Porque muitas vezes a gente quer saber, mas só porque quer saber. A pergunta é assim, você quer saber? A pergunta é, quer saber por quê? Para quê? Por exemplo, às vezes a gente vem passando, aí teve um acidente. A gente desce do carro, vai lá ver, por mera curiosidade, mas a gente não é médico, não vai poder socorrer, não vai fazer nada. A gente só quer o quê? Curiosidade. Só ver quem morreu, quem não morreu, se está vivo, se não está, se tem sangue, se não tem. E como atrapalha? Até para chegar mais na frente e contar. Então isso é o quê? Mera curiosidade. E no hospital isso é muito comum, ele vai para uma área. Sim, exatamente, ele vai para o hospital. Imagina no mundo espiritual. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada, né? A mariposa vai lá numa lâmpada, vai lá numa lâmpada, vai lá. Não vai fazer esse trabalho. Ela se queima no final. E ela se queima no final. Se apaixona e se queima, né? Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico, estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Vai ser muito fácil você repetir e continuar sendo essa mariposa. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Porque quando a gente pergunta, né, essa coisa da curiosidade, tem lições muito maior do que essa tua superficialidade aí nas tuas perguntas. Às vezes acaba criando realmente um vício e você acaba perguntando, mas o que tu faz com tanta coisa que tu pergunta? O que isso te torna melhor nisso? Ela disse, só faz análise. Só faz análise e julgamento, mas exatamente. Então, não vou te chamar para isso. A curiosidade, mesmo a curiosidade sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas é perigosa por vezes. Porque eu acabo buscando saber, adquiro a informação, mas isso não me faz mudar. Dentro dela, dessa curiosidade, o espírito desassombrado, né, ou seja, corajoso e leal, consegue movimentar-se em atividade nobilitante. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Pois a gente pode trazer muita curiosidade, nós que somos espíritas, existe um número muito grande de pessoas curiosos para verem as reuniões mediúnicas. E é só curiosidade. Então é exatamente isso aqui que ela fala, né? A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Que a pessoa acaba, descobrindo coisas que ela não está nem preparada, se assusta, não sabe nem o que fazer. Se assusta, fica com medo, entra em pânico. E esse é o perigo. Com certeza. Quando não é relacionado a ela mesma, vai criar uma mágoa, um ódio, uma vontade de se vingar. O que não é o caso quando o espírito é leal e desassombrado. É verdade. Ainda faz o outro recordar a história de novo, para contar, para baixar a sintonia e tudo. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Porque quem só observa deixa de trabalhar. Coloca a mão na massa, meu filho. Mas é que o passe dele é um passe de 1 ano nos Ministérios da Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento para observar. Mas aí ela vai dizer por quê, para ele não se limitar só a isso. Pois bem. Não se limite a observar. Ao invés de albergar isso seria abrigar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Porque é bem engraçado às vezes, né? Às vezes a gente está numa situação
Se a pessoa não disser assim, fulano me ajuda, você não ajuda. Você finge de morta, fica só olhando, a casa está pegando fogo, você diz, olha, está pegando fogo, né? Se alguém não gritar, fulano, pega um balde, faz alguma coisa, liga para o bombeiro, a pessoa não se mexe. E quantos de nós não somos assim no nosso dia a dia? A gente está vendo o que tem para fazer e não faz, se finge de morto. Surgindo ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatia e não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. A pessoa está caída no chão, aí ele vai chegar e dizer, você está caída no chão, caiu por quê? Você sentiu o quê? Não, primeiro, levante a pessoa do chão. Socorra. Depois tu vai investigar. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Sem testemunhos no bem. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia, ou seja, irregularidade. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Você está vendo a chamada que ela está dando aqui? Ela disse, André, fale menos e trabalhe mais. Pergunte menos e acolha mais. Resuma isso aqui. E não espere ser convidado para trabalhar, não. Viu a oportunidade, trabalhe. E assim somos nós. Às vezes as pessoas estão numa condição, se a pessoa não pedir, a gente não acolhe. A gente não tem essa atitude, né? Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração, ele está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual, ou seja, ela já está dando dica aqui que o trem lá vai ser pesado. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Agora, lembra que nós já estudamos? Ele vai ganhar bônus hora aqui 1 para 1 ou 2 para 1? 2 para 1. Porque lembra, quanto maior a dificuldade, maior o sacrifício, maior o bônus hora. A regeneração é que paga melhor. A regeneração é... Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Olha aqui outra dica. A pessoa se sente menor porque está fazendo um trabalho menor. Como é o nome disso? Vaidade e orgulho. Não. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo. Porque lembra, ela está falando com quem? Com o médico daqui na Terra, extremamente apontado como um médico bam, 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 bam. Então ela sabe aqui que ela está lidando com a tal vaidade, com o tal orgulho de André Luiz. Então uma mamãe, quando vai fazer um diálogo, ela sabe quem é o pimpolho que ela tem dentro de casa. O fofinho e a fofinha. E aí ela pegou agora pesado. O maior trabalhador é o próprio Cristo e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Aí ela disse, o ministro Clarencio autorizou-me gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Ele está te convidando ao trabalho, mas ele pode te converter ao trabalho, não só uma visita. Não fica preenchendo. Não, estou só observando. Desculpa, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Sabe, gente, eu tenho aprendido, Lígia, demais meninas e meninos, que o maior presente que alguém pode ter na vida é a capacidade de trabalhar. O pior castigo para o humano é a inatividade. Uma pessoa que fica olhando para o tempo, fica deitada em cima de uma cama, só
no movimento do aparelho celular, essa pessoa ela tem uma capacidade enorme para ser depressiva. Enorme, entendeu? Só vive adoecida, se torna extremamente egocêntrica, se fecha em si mesmo e vai adoecendo. O dia que nós percebermos que a melhor terapia, uma das melhores terapias no nosso dia a dia é o trabalho, é ser útil, é servir, nossa, a gente vai dando um salto na nossa evolução. Que o melhor não é ser servido, é servir. Preenche o teu dia inteiro, faça atividade, ajude, ame, estude, trabalhe. Você está entendendo? São coisas tão simples. E ela falou uma coisa legal, né? Para ele não se esquecer que ele pode atender as tarefas humildes. Você não precisa ter qualificação nenhuma para varrer, limpar, ajudar. Em qualquer lugar. A gente também não precisa ficar no ar, mas sai, varre uma casa, espana uma coisa, né? Lava uma louça. Isso é serviço. Então, olha, ela finaliza. É possível receber alguém negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. E não é pelo tipo de trabalho que realiza, mas sim pela vontade, pelo desejo de servir. Diz André Luiz, meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como um bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo geral de atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Pegou pesado, hein? Pegou aí exemplo do grande apóstolo Paulo de Tarso, nosso queridinho Paulo de Tarso. E realmente, porque ele era um doutor da lei, um homem extremamente reconhecido e apontado, iria substituir a posição de Gamaliel, e de repente ele abriu mão de tudo aquilo e foi ser um simples tecelão. Hoje ela diria, fica a dica, hashtag, porque ele ainda está movido pela sua personalidade, por aquele movimento do doutor famoso aqui do Brasil. E no nosso canal tem o livro Paulo Estevão completo, que é um livro maravilhoso, que mostra a história de Paulo de Tarso. Isso aí merece esse estudo ser lido assim com muito carinho, que é maravilhoso. Verdade, Lígia, é verdade. Tudo verdade. Hoje ela está tudo verdade. Olha, gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente é tudo verdade. A obra Paulo Estevão é fantástica, preciso rever. Eu fico feliz com o nosso canal. Olha, Paulo Estevão, Boa Nova, A Caminho da Luz. Pensamento e vida. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, é para acabar. O Consolador, né? No mundo maior, a caminho da luz. Obreiros da vida eterna. Aí temos agora obras póstumas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, um pouquinho do livro A Gênese, Libertação, Sexo e Vida, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, aí é para acabar. Né? Então, olha, gente, não tem o que reclamar, vamos estudar, né? Dá um like. Dá um joinha, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? Como é que é, Mita?
Dá um joinha, se inscreva no canal se você já não se inscreveu, que é muito importante para nós. Diz André Luiz: não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso, ou seja, do choro ali, né? Jubiloso, alegre, que me inundava o coração. A genitora de Lísias, a mãe de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a essa casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Aqui ela já deu a dica que existe um vínculo entre eles, né? Olha, a nossa amizade aí é secular. Secular. Olha, está vendo, gente? Nós temos tantos amigos que ficaram no mundo espiritual, né? Oxa, tão bom. E a calma dela, olha, em breve vou voltar para a terra, né? Assim somos nós, olha, em breve voltaremos ao mundo espiritual, né? Esse ir e vir, né? Essa estação do trem, como diz lá a música, né? Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse, debalde, né, em vão, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu a porta. Então você percebeu aí que ele começa a trazer as lembranças, né, de vidas pretéritas, passadas. Fitou-me a senhora Laura mostrando indefinível ternura maternal e falou: É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Lindo isso, gente. Olha aí, fica a dica da dona Laura. Fica a dica. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. É o nosso evangelho de ontem, do dia 11 de julho de 2021. Buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. Não é verdade? Então aqui, o que é buscar a coisa do céu? Trabalhe para o bem dos outros, para que possas encontrar seu próprio bem. E assim, meus amigos, agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que Ele nos deu e nos dá, de estarmos juntos aprendendo com essa obra, aprendendo com a dona Laura, aprendendo com os erros e os acertos de André Luiz, aprendendo com o nosso querido Clarencio, o nosso Lísias. Muito obrigada, Senhor, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que materializou para todos nós esses livros que se tornam eternos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Eu fico feliz com o nosso canal. Olha, Paulo Estevam, Boa Nova, a caminho da luz. Pensamento e vida. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Gente, é para acabar. O Consolador, né? No mundo maior, a caminho da luz. Obreiros da vida eterna. Aí temos agora obras póstumas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, um pouquinho do livro A Gênese, Libertação, Sexo e Vida, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, aí é para acabar. Né? Então, olha, gente, não tem o que reclamar, vamos estudar. Lindo isso, gente. Olha aí, fica a dica da dona Laura. Fica a dica.
Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio